Olá, gente, tudo bem? E aí, Marcelo, vamos começar? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos sim. Então, tá bom. Vamos, o pessoal agora vai compartilhar os links aqui, a gente vai avançar. Peraí, deixa eu só... Bem-vindo, gente! Nós estamos, então, aqui para essa live sobre autoconhecimento e propósito. Vamos esperar o povo chegar, mas estou muito feliz de estar aqui, né, Marcelo? Sim, que alegria poder estar aqui. Eu estava acompanhando de longe, né? Acompanhando as lives, e aí, quando recebi um convite para participar, meu coração se encheu de alegria. Muito legal. Eu sei que vai ser muito rico e a gente vai poder compartilhar muita coisa boa aqui para quem está buscando se conhecer, né? Pensar na trajetória profissional, encontrar sentido. A gente tem feito Sim. essas lives quinzenais e a R122, para quem não conhece, né? Vou apresentar aqui quem está chegando agora. A gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, de líderes, desenvolvimento de competências e também facilitação com relação à carreira, né? A próxima live vai ser, então, daqui 15 dias, a gente vai falar sobre coaching, tá, Marcelo? Já fica aí Que na legal. agenda. E, Marcelo, quero te agradecer muito por estar aqui hoje, para a gente poder bater esse papo. O Marcelo, ele é consultor de desenvolvimento e tem experiência em diferentes assessments de perfil, né? Vai contar um pouco aqui para a gente. E hoje está fazendo mestrado nos Estados Unidos, daqui a pouco voltando para o Brasil. Sim. E a gente se conheceu há muito tempo, né? Acho que em 2013 a gente estava conversando que a gente se conheceu, gente, numa formação para ser consultores de um teste que se chama Career Direct, que é um teste super legal que a gente usa nos processos de carreira e desenvolvimento em geral, né, Marcelo? Conta um pouco aí de você, um pouco da sua experiência, o que você faz hoje, tá bom? Claro. Gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcelo Vischer, eu tenho 34 anos recém-completados, muito bem vividos e, minha carreira profissional, ela é talvez muito semelhante à de muita gente que está nos ouvindo aqui. A gente acaba sendo pressionado pela sociedade para tomar uma decisão, e depois a gente acaba talvez se adaptando, né, de acordo com o autoconhecimento. Então, a gente entra de cabeça numa carreira, vai se autoconhecendo, vai fazendo os ajustes necessários, e o legal é que, muitas vezes, a gente entende que aquilo que a gente escolheu no início, na verdade, foi importante e necessário para construir quem nós somos hoje, né, Patrícia? Então, eu me formei em Relações Internacionais e Economia, mas eu sempre tive um tino para pessoas, né? Eu sempre tive um coração inclinado pelo ser humano. E eu, enfim, desde os 19 anos eu desenvolvo trabalho voluntário em algumas organizações não governamentais, na área de desenvolvimento humano, de adolescentes e jovens, principalmente, né, o público-alvo. Então, trabalhei em algumas empresas nas áreas de vendas e marketing, de comércio exterior, mas em 2012 eu tive o privilégio de fazer uma mudança de carreira para trabalhar com coaching e desenvolvimento humano. E eu descobri isso fazendo terapia. Então, eu super indico aqui as pessoas a procurarem terapia, a procurarem o autoconhecimento, porque esse é um caminho muito bom que nos ajuda a construir quem nós somos, né? Então, na terapia, eu estava, enfim, passando por um processo de mudança de empresa quando, então, eu conheci o coaching e fui procurar uma formação, né, de coaching. E então comecei a trabalhar com as pessoas ao meu redor. Comecei a então entender que eu sempre desenvolvi pessoas, eu só não tinha nomenclatura, não tinha ferramenta, não tinha técnica, né? Aí eu fui me formando em alguns outros assessments, eu dou um valor muito grande para eles, eu acho que ele é um ponto de partida muito bom para os processos, né, de desenvolvimento humano.
E hoje, bom, há 2 anos atrás, eu e minha esposa resolvemos, né, fazer um mestrado, uma formação mais científica, para que possamos, então, aplicar esse conhecimento, no caso dela, de saúde mental e no meu caso, de coaching, apresentar esse conteúdo para pessoas, enfim, do Brasil e do mundo todo. Eu faço mestrado em desenvolvimento estratégico global e o tema da minha pesquisa é como o desenvolvimento humano pode alavancar economias de países de terceiro mundo. Uau, então, eu estou super assim realizado, estou terminando esse mestrado. Se Deus quiser e o corona for embora, em outubro eu vou ter uma experiência na Costa Rica, em que eu vou poder aplicar as ferramentas, né, de desenvolvimento humano num país de terceiro mundo, né, num país em desenvolvimento, e ver nascer algumas atitudes empreendedoras, alguns projetos de empreendedorismo. Então, eu estou bastante animado para essa fase nova da minha vida. Bom, acho que eu fiz um resumão daquilo que eu sou. Não, e já mostra muito a sua propriedade para falar, né, desse tema, de o quanto você, a partir da sua trajetória, foi descobrindo, tomando outras decisões, desde então, se capacitou um monte, você entra lá no seu perfil do LinkedIn, tem muita formação, muita capacitação, e esse mestrado agora é sensacional, e muito voltado ao que a gente vai falar de propósito, né, do que construir no mundo, deixar legado, depois a gente vai entrar um pouco mais nesse tema, mas já começando então aqui o nosso roteirinho, eu queria que você começasse contando, Marcelo, para pessoas que estejam buscando justamente, né, esse processo de autoconhecimento e que queiram utilizar testes de perfil. As pessoas gostam muito, né, de fazer testes, de ver os resultados, e é realmente muito legal. É verdade. Mas eu queria que você contasse um pouco, por exemplo, um líder que queira aplicar testes em pessoas da equipe, né, assessment de perfil, que dicas que você dá? Quais são as recomendações? Principalmente porque você tem várias certificações, muita experiência nisso. O que você conta para o pessoal? Bom, realmente as pessoas adoram teste de perfil, né? Eu lembro que, de perfil de personalidade, eu lembro que, bom, logo quando eu entrei no Facebook, isso foi em 2009, há muito tempo atrás, quando o pessoal migrou do Orkut, né, para o Facebook, o Facebook começou a lançar alguns testes, mais de brincadeira, né, gratuitos em relação à personalidade. E eu lembro que, paralelamente a isso, né, na comunidade cristã que eu era envolvido, eu lembro de ler um livro sobre o conceito dos temperamentos, que anda de lado a lado, né, com o conceito da personalidade. E eu fiquei, assim, achei super interessante a maneira como eles descreviam o temperamento sanguíneo e como o teste me classificava como... o temperamento sanguíneo, o teste me classificava como interativo, né? O teste que eu fiz na época, que eu tinha um alto grau de interação com as pessoas. E eu comecei a pensar, poxa, esse realmente é o Marcelo, né? E aí enfim... a dica que eu dou para quem está nos escutando e para quem está querendo entrar nesse mundo do autoconhecimento através dos testes de personalidade busque sim um teste de graça para você começar a entender o assunto. Eu acho que é importante essa busca, essa iniciativa individual de você entrar no Google e digitar teste de personalidade de graça, aparecer um primeiro e você fazer para você ter o contato, para você ter aquele primeiro, né, aquele primeiro experimentar, né, do que é isso. Mas é importante a gente se aprofundar. E aí eu desconheço um teste de personalidade bom, de graça, porque todos esses testes eles precisam de pesquisa e desenvolvimento para eles se manterem atualizados, não é mesmo? Sim. Então, e aí existem vários muito legais, e eu posso apontar aqui para aqueles que querem fazer um teste bacana. Bom, eu conheço o DISC, né, que inclusive a Patrícia também né, uma consultora de um dos testes que é derivado do DISC, que é o Personality ID.
Então, no Personality ID, você vai descobrir pontos fortes de personalidades típicos, né? Características naturais que a gente tem. Eu também quero indicar o Strength Finder da Gallup. Esse eu tenho a menina dos meus olhos, porque o Strength Finder ele é um teste que ele consegue parametrizar padrões de pensamento, sentimento e comportamento. E ele classifica, bom, você pode fazer um teste chamado Top 5 para você descobrir quais são os seus Top 5. O legal é que você não consegue, você não pode, não deve rotular uma pessoa por por uma característica ou por um caso da Gallup. É muito importante isso também, não por um talento. Então, o ser humano, gente, ele é muito complexo. Ele é mais complexo do que a ciência já conseguiu adicionar até hoje. Então, quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente não pode rotular, porque rotular é limitar. E limitar é você perder uma porção de características que aquela pessoa, aquele indivíduo possui. Então, eu diria que, e por isso que eu gosto muito do approach da Gallup, porque nos top 5, você percebe que a pessoa é uma mistureba dos 5 temas de talento, né? Então, por exemplo, o meu primeiro tema de talento, que aparece em número 1, que não significa que é o número 1, mas o que aparece em primeiro lugar é o carisma. E, nossa, quando eu li, eu falei, como faz sentido? E aí o meu segundo é o conexão. Então, sabe essa frase que eu acabei de dizer? Como faz sentido? Como está conectado? Então, eu consigo olhar conexões entre pessoas e coisas o tempo todo. Então, é legal porque toda vez que eu abordo qualquer problema, gente, eu vou abordar na perspectiva do relacionamento com maior quantidade de pessoas e vou abordar como é que essas coisas e pessoas estão conectadas. Eu olho a humanidade como uma aldeia global, como se todo mundo conhecesse todo mundo, né? Enfim, o StrengthsFinder é um teste muito bacana. E eu também tenho um outro, na verdade, esse não é algo que eu particularmente trabalho, mas a minha esposa trabalha, que é o Enneagram. O Enneagram é sensacional, e aí eu vou deixar esse tema para um dia a Paty conversar com a minha esposa, fazer uma live sobre isso. E são muitas perspectivas, né? Na verdade, cada teste traz um olhar sobre o ser humano, uma leitura e a gente costuma falar na E122 que é uma foto do momento, né? Como aquela pessoa se comporta, o que traz de informações ali do momento e o quanto a gente pode se transformar aí ao longo do caminho também. Então, por isso que eu gosto quando você fala dessa questão dos rótulos, né? E não sair classificando e como se... Enfim, então é super importante isso. E aí, falando nisso, eu vou falar uma frase, eu queria que você comentasse essa frase, o que você acha dela, tá? Ela é uma frase atribuída a Einstein, porque como tudo que é atribuído a Einstein dá Ibope, mas eu não sei se é exatamente, né? Mas ela diz assim, todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido. Uau! O que você me fala disso? Eu acho que essa frase é fantástica. E se for de Einstein, palmas para ele. Se for de qualquer outra pessoa, palmas para essa pessoa. Eu também acredito que todo mundo seja um gênio. O ser humano, ele é um ser fantástico. Ele é um ser que é capaz de criar e recriar e ressurgir e surgir, né? Então, isso... Teríamos várias conversas filosóficas sobre o tema, mas no que tange a talentos, eu acho que o que falta é dado que o ser humano é um gênio. O que falta é nós descobrirmos que nós somos esses gênios. Então, e aí o processo de autoconhecimento, de terapia, de coaching, porque nesses processos a gente vai descobrindo como é que a gente utiliza esses talentos, essas habilidades, essas forças que estão dentro de nós em prol de nós mesmos e que façam bem para o comunitário, né, para a comunidade. Então, eu acredito que todo mundo seja um gênio, eu acredito que a gente precisa... eu gosto muito do filme, vamos falar de algo bem assim...
pedagógico, didático, né? Eu gosto muito dos filmes do X-Men, porque o professor Xavier, ele consegue identificar o que cada um tem de extraordinário, né? E esse é esse é o processo. A gente vai refinando quem nós somos, as nossas habilidades ao longo do tempo, e a gente vai trazendo isso para fora, né? De modo a fazer bem para nós e a fazer bem também para aqueles que estão ao nosso redor. Então, concordo, todo mundo é um gênio. Se você está me ouvindo hoje e está meio depressivo, meio deprê, sabe? Aquela coisa aí dentro de casa há muito tempo, saiba que você é um gênio, que você precisa descobrir quais são os seus superpoderes. Ótimo. Qual é a genialidade de cada um, né? Que é diferente e pode servir para propósitos diferentes, e eu concordo também. Eu acredito muito nisso. E aí, aproveitando e conectando, como alguém pode, então, descobrir esses superpoderes, essas forças? Como que, puxa, eu sou uma pessoa, eu não sei nada, não sei nem por onde começar. Ou mesmo, eu sou líder numa organização, eu quero ser o cara que sabe identificar talentos, que sabe mobilizar a equipe com suas forças para fazer boas entregas, fazer as pessoas realmente decolarem. Então, quais são os caminhos? O que você indica para a descoberta de forças no dia a dia mesmo, sabe? Sim. Bom, eu acho que é muito boa essa pergunta. Eu acho que existe, sim, uma parte de busca profissional, né? De você entender quem são os profissionais qualificados que podem lhe ajudar no processo. Isso pode ser um terapeuta, isso pode ser um coach, isso pode ser um mentor, né? Se você está dentro de uma organização, de uma corporação, e você acredita que você chegou à consciência de que você tem uma genialidade que precisa ser trabalhada, é importante você, dentro da corporação, buscar um mentor, né? Às vezes, lá dentro, tem uma pessoa que pode destravar coisas legais em você. Então, existe esse processo de você buscar, sim, uma pessoa, né? Você buscar essa ajuda profissional. Eu acho que facilita isso é um ponto. muito, né? Acho que facilita, aprofunda, ter Sim. alguém olhando, né? Trazendo inputs, é muito, muito verdade. E a neutralidade, né, dessa pessoa também é importante. Se você encontrar uma pessoa neutra, sua experiência de vida, você vai conseguir, com toda certeza, ter inputs mais naturais, mais orgânicos a seu respeito, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. A segunda coisa é você aprofundar os seus relacionamentos pessoais. Porque existem coisas que os nossos amigos e as nossas famílias falam sobre nós que às vezes passa desapercebido. Mas é um bom termômetro para a gente identificar as nossas competências, aquilo que a gente sabe fazer de bom, né? Então, às vezes, nossos amigos estão falando o tempo todo, mas a gente acha que eles são tendenciosos, mas às vezes eles estão trazendo a verdade para a conversa e para o relacionamento. Às vezes, a nossa família está falando a verdade sobre nós, e às vezes a gente está passando desapercebido. Então, essa ideia de você entender as suas competências, as suas habilidades, os seus talentos na esfera relacional do dia a dia também é fantástico. Ô, Marcelo, Oi, pode falar. Desculpa te interromper, que você me fez lembrar de uma situação, esse negócio da família, de pessoas próximas, né? Inclusive, algumas coisas que as pessoas podem falar, até como uma crítica, pode servir de um insight, né? Por exemplo, as pessoas muitas vezes falam, você é muito crítica, você é muito questionadora, né? Não se conforma. Tudo bem, para os meus relacionamentos eu preciso tomar cuidado porque eu, né, posso ter problemas, mas ao mesmo tempo, como eu posso usar essa minha característica que é muito natural, que é minha e que claro. o que eu posso fazer com ela, né, profissionalmente e modificar o mundo com relação a isso? Claro, porque a pessoa que é mais crítica, detalhista, perfeccionista, ela é importante para produzir como fala, fazer a manutenção, né, daquilo que já existe, de deixar aquilo mais afinado, né, refinado, apurado, conciso, né? Então, realmente. E aí, eu acho que o autoconhecimento, Patrícia, ele também ajuda a gente, inclusive, a lidar com as críticas, né? Porque ele traz maturidade para a gente no longo prazo. Então, a gente recebe aquilo, e quando a gente recebe aquilo que pode parecer num primeiro momento negativo, mas se a gente recebe aquilo como, poxa, um input de crescimento, a gente pode se desenvolver e pode melhorar, né? Então, sim, eu acho que é muito importante a gente ouvir
e ouvir não só com os ouvidos, mas ouvir com os olhos, aquilo que as pessoas estão e as coisas estão falando para a gente o tempo todo, né? Eu lembro que na faculdade as pessoas me procuravam para conversar sobre assuntos da vida, e aquilo era natural para as pessoas, e era natural para mim também ouvi-las. E aí eu falei, poxa, ao longo da minha jornada eu descobri, eu tenho um talento natural de ouvir pessoas, de ouvir e aconselhar pessoas, né? Então, e isso se deu no relacionamento diário, no cotidiano. É importante a gente entender o que esses relacionamentos estão fazendo. E eu acho também que uma vez que eu descubro alguma habilidade, nada melhor do que o ambiente dos relacionamentos do cotidiano para eu iniciar, para dar o start naquela habilidade, né? Então, eu lembro que quando eu me formei em coaching e também no Career Direct em específico, eu quis fazer Career Direct com todos os meus amigos. Entendeu? Por quê? Porque é no ambiente da amizade, do relacionamento, que é claro que isso foi se expandindo, se expandiu, mas é ali... O começo, né? Exato, é ali que eu vou começar a colocar tudo isso em prática. E dentro eu acho que, trazendo um pouco a conversa para o âmbito empresarial, né, para dentro do ambiente corporativo, eu acho que é muito importante a gente buscar, ao longo da nossa carreira, soft skills. Então, eu acho que até hoje eu vejo pessoas... lógico que esse paradigma está mudando, porque, né, a geração Y mudou muita coisa, a geração Z está mudando muita coisa, a era digital está... né, enfim, nesse tempo de pandemia mostrou a importância e a necessidade, né, da era digital, mas o que eu vejo é que é importante a gente buscar não só a especialização estricto sensu, né, aquela coisa focada na especialidade. Mas eu acho importante a gente buscar, ao longo da nossa carreira, inteligência emocional, que é conseguida através dessas soft skills, né, que a gente vai desenvolvendo. Então, a habilidade de conversar, a habilidade de escutar sem julgar, a habilidade de entender que as pessoas são diferentes, entendeu? São essas habilidades que fazem toda a diferença em qualquer área. Seja nas finanças, controladoria, ou até mesmo vendas, marketing, produção. Quanto mais habilidade soft skill eu tiver de inteligência emocional, melhor eu vou lidar com aquele ambiente, mais fácil eu vou conseguir alavancar minha carreira. É a minha percepção. E, gente, às vezes o que está faltando na nossa vida não é mais um diploma, mas é uma aula de dança. Sabe, às vezes o que está faltando na nossa vida não é mais uma MBA ou um mestrado e doutorado, porque às vezes isso você já tem. Mas sabe o que pode ser? Pode ser uma aula de canto, um instrumento novo, ou jogar vôlei com os amigos, né? Porque a gente desenvolve soft skill nessas atividades. Então, eu entendo muito a importância da gente desenvolver soft skills ao longo do caminho para a gente alcançar desenvolvimento. E que legal, né? Então, pode ir por um caminho mais profissional, de buscar uma ajuda profissional, mas a gente pode se perceber no nosso contato com as pessoas e também se lançar experiências diferentes. Eu concordo, acho que sempre que a gente vai fazer algo diferente, né, se propõe a aprender algo novo, interagir com gente diferente, a gente se conhece um pouquinho mais e pode se perceber na questão das soft skills. Realmente, a gente tem visto, já é algo muito importante, mas ainda mais na era das máquinas, né? Dessa transformação digital, o que diferencia a gente, o que diferencia o nosso trabalho de um trabalho que pode ser feito por um robô, uma máquina, é justamente as capacidades humanas, né? Então, já porque falava-se muito, as competências do futuro, né? Agora já estamos no futuro, então concordo, acho que é importante se perceber, né, nas soft skills, o que você tem mais desenvolvido. E, sabe, às vezes eu percebo que as pessoas desvalorizam algumas características pessoais que estão relacionadas a soft skills e que são muito importantes para o trabalho, que é a forma que você realiza o trabalho, a forma como você interage com as pessoas. Então, em determinados trabalhos, se é alguém que consegue mediar uma situação, uma pessoa mais pacífica, pode ser o perfil esperado. Então, acho que conhecer essas soft skills e entender o que é necessário para a ocupação é super importante. Muito bom.
Ó, aqui, olha, vamos só ver o que o povo está falando aqui. Valeu, gente, que legal. Várias pessoas aqui, Marcelo. Adorei, quero fazer uma aula de dança. Muito bom, gente. Vamos deixar aqui também, se vocês tiverem perguntas, quiserem trazer alguma coisa da vida de vocês, do momento de carreira, pode falar. Aqui o Vilmar está falando que está focado nos livros da Juliana, avançando para o alvo e comunicação. Olha que legal, muito bom. Fica a dica, né, gente? Que legal. E aí, tem uma coisa que a gente estava conversando antes da live, que eu acho que é bem legal trazer aqui, que é sobre a questão de todo mundo pode ser líder? Ou sabe aquela frase que as pessoas falam? Fulano é um líder nato, ou fulano não tem perfil de liderança, né? É possível alguém exercer bem o papel de líder, ser líder, independente do perfil comportamental? Como que é isso? Sim, essa é uma ótima pergunta. Eu lido com isso o tempo todo com os meus clientes, né? E às vezes meus clientes, alguns deles falam, eu não tenho perfil para ser líder e tudo mais, enfim. Eu acho que existe um movimento social da década de 90, principalmente com a crise. Então, eu sou essa pessoa de conexão, hein, gente? Então, acompanha comigo. Mas quando o Brasil abriu a economia para fora, né? Isso foi acontecendo na década de 90, abertura comercial da década de 90, muitas empresas nacionais quebraram, né? E aí houve uma grande crise nesse período, e enfim, que foi acompanhada da mudança da moeda para o real. Então, a gente tem um aspecto, uma crise econômica e comercial, financeira forte instalada no período, que obrigou o mercado de trabalho a mudar a sua forma de pensar, a assumir o que a gente chama de protagonismo da sua carreira. Então, essas palavras, e muito influenciado pelos Estados Unidos, essas palavras de liderança, líder, seja líder de você mesmo e tudo mais, começaram a enxurrar o Brasil nessa época. E aí a gente entra nos anos 2000 com todo mundo, entre aspas, histérico, achando que precisa, com toda a obrigatoriedade, ser líder de pessoas, necessariamente. E aí a gente começa, na década de 2000, uma desconstrução desse conceito ao longo do tempo, né, ao longo do caminho, de que não necessariamente todo mundo é líder de pessoas, mas pessoas podem ser líder de projetos, líder de, né, operações, né, propriamente dita, e não necessariamente de pessoas. Então, o que eu consigo aprender dessa história toda? E hoje a gente tem isso tudo bem desconstruído, né? Então, não necessariamente as pessoas querem ser líder. O que a gente começa né, em 1990, todo mundo querendo ser líder, hoje a gente nem todo mundo quer ser líder. Eu acho que todo mundo é líder de si mesmo. Eu acho que isso é uma prerrogativa, é a prerrogativa da minha vida, é a prerrogativa que eu ensino para os meus amigos, é a prerrogativa que eu sempre falo quando eu posso. Todo mundo é necessariamente líder de si mesmo, líder da sua própria carreira, líder da sua vida pessoal, líder da sua vida, enfim, espiritual. Você é líder de você e você precisa aprender a liderar você mesmo, né? Não é algo dado, não é algo fácil, não é algo simples, não é algo que um teste de personalidade também pode me ajudar, né? Pode me dar. Pronto, resposta pronta, mas eu acho que você tem uma necessidade de aprender através do autoconhecimento se autoliderar, né? Então eu acho que isso é uma prerrogativa. Todo mundo é líder de alguém? Eu acho que não. Nem todo mundo é líder de pessoas, nem todo mundo tem a capacidade de se conectar com o próximo, de ser empático, né? Sentir aquilo que o outro sente. A Gallup vai dizer que empatia é um talento, ou seja, tem pessoas que naturalmente são mais empáticas do que outras, né? Então, é interessante isso. Nem todo mundo tem isso, nem todo mundo consegue fazer isso de uma forma natural.
Então, eu acredito que nem todo mundo é líder de pessoa, mas eu acho que também existem diferentes approaches, né? Diferentes abordagens de liderança. É aqui que eu queria me focar mais, né, nesse bate-papo. Então, a gente tem na cabeça um estereótipo de um líder que sabe da voz de mando, né? Comando. Né? Então, é aquele cara que fala, eu preciso colocar esse quadro na parede. Entendeu? Então, ele fala e alguém vai lá e responde aquela voz de mando, de comando. Eu preciso montar aquele armário. Ou, nós precisamos vender 25% a mais esse mês. Né? Então, essas pessoas são pessoas que têm voz de mando, de comando. Né? A Gallup também chama isso de talento, comando. E, por incrível que pareça, de todas as pessoas que já fizeram Strength Finder, o talento que menos aparece é o de comando, tá certo? Na pesquisa, segundo a pesquisa da Gallup. Então, é algo interessante para a gente colocar aqui. Por quê? Porque eu, como uma pessoa que tendo a ser mais carismática, ou tendo a ter o I elevado, né? Porque sou interativo, né? Olhando para o teste do DISC, eu vou liderar, se eu tiver que liderar, através do meu carisma e da minha interação. Entendeu? E não necessariamente através do meu D, né? No caso do teste do DISC, o D é o direcionador, né? No caso da Que Gallup, é o que normalmente as pessoas falam, né? Essa pessoa que é mais dominante, direcionadora, esse é um líder nato, né? As pessoas associam a isso. E liderança, ao longo do tempo, foi saindo dessa esfera de voz de comando e foi entrando na esfera de influência. E, gente, influência é um tema bem legal para a gente conversar. A influência, ela não acontece apenas na voz de comando, mas a influência, e nem apenas com o extrovertido, né? Porque às vezes a gente olha para o extrovertido e a gente acha que aquela pessoa, ela é a pessoa mais influente do grupo. E a influência pode acontecer pelo introvertido, pelo ideativo, pela pessoa que é mais... ela não tem tanta habilidade verbal, né, social, mas ela tem muita habilidade mental, intelectual. E essa pessoa serve como exemplo. Então, essa história de que eu lidero, por exemplo, é muito verdade. E por isso que o introvertido pode ser um líder nato, porque as pessoas observam ele e observam aonde ele pode chegar, não é mesmo? Então, eu lembro que quando eu comecei a prestar programa de trainee, isso foi 2008, 2009, mas faz um tempinho tá ficando já. Pra trás. Tempinho! Olha, já fiz mais de 10 anos de formado. Quando eu comecei a prestar programa de trainee, lá naquela época, 2009, 2008, as pessoas buscavam um cara um engenheiro que soubesse, então, um cara lógico, mas que soubesse se relacionar com pessoas, que falasse 2 ou 3 idiomas, entendeu? É um cara, entre aspas, perfeito. Ao longo do tempo, o desenho dessa vaga foi se reconstruindo, né? Então, não dá para eu achar um engenheiro que tem habilidades verbais. Assim como não dá para eu achar um cara que tem habilidades verbais que seja extremamente ótimo com números, né? Então, o que aconteceu? Cada um começou a achar o seu campo de influência. Eu acho isso super legal. Porque a gente não precisa requerer que as pessoas sejam de um jeito ou de outro. A gente pode abordar a liderança, a gente pode chegar até a liderança através da característica pessoal de cada um, né? Então, a gente pode dizer que não é obrigatório que todos sejam líderes, porque existem líderes de pessoas, mas todo mundo que quiser assumir uma posição de liderança, de lidar com pessoas, inclusive vai variar de posição para posição, né? Tanto perfil da empresa ou da organização, a função em si. E aí, com as características dessa pessoa, ela consegue assumir e
de acordo com o perfil, né? A gente fala muito da liderança como uma capacidade que é uma macro competência, né? Então, e aí dentro dela tem muitas competências que em cada contexto uma competência vai ser mais exigida que outra, né? Sim. E aí acho que é bem interessante. Quando você falou da questão da empatia, porque você falou assim, algumas coisas são mais naturais, né? Então, tem Sim. coisas que são mais naturais no meu perfil. Então, mais extrovertida, né? Então, agora, ao mesmo tempo, por exemplo, a empatia é algo que as pessoas, mesmo não sendo algo natural, é algo que as pessoas podem desenvolver. Não Sim. vai ser aquela força mestra, né? Aquela pessoa, nossa, empática do universo. E eu conheço também, inclusive, uma pessoa que me contou que ele era introvertido, né? E aí ele começou a perceber que a introversão dele estava atrapalhando o modo como ele crescia na carreira, porque ele entendeu que ele precisava conversar mais com as pessoas, fazer contatos. E a partir do momento que ele entendeu isso, ele começou a falar com as pessoas, tipo, no elevador. Normalmente, introvertido não gosta de conversas de elevador, Sim. não gosta de, né? E, perguntar como que tá o tempo. Nossa, é terrível. Mas essa pessoa falou, não, eu preciso me conectar com as pessoas, com mais gente ao longo do tempo e tal. E aí eu conheço essa pessoa muito próxima e eu falo, gente, eu não podia imaginar, porque assim, ele é um Miss Simpatia, entendeu? Eu brinco. Vai falando com todo mundo, super cara de pau, você não imagina. Mas quando ele tá num grupo, o fator introversão aparece. Ele é uma pessoa que fica ele fica mais quieto que a maioria das pessoas, mas a introversão não impediu que ele fosse uma pessoa super desbravadora, que fala com desconhecidos, que conversa, que vai à frente. Então, ele é um exemplo bem legal. Sabe o que é legal? O que a Gallup fala, que eu acho super legal, eles falam que é como se fosse uma estante, né? Então, veja, os livros que estão na nossa frente, que é só a gente estender a mão e puxar, sem muito gastar energia, força, são os nossos top 5, né? Uhum. A gente puxa aquele talento, a gente acessa ele com muita facilidade, sem muito gasto de energia, muito gasto de tempo, né? Com alta produtividade. Agora, tem alguns talentos que estão na estante de cima, né? Que estão na prateleira de cima da estante. Aí eu tenho que erguer um pouco o pé, puxar um pouco mais a minha mão, eu vou gastar um pouco mais de energia, um pouco mais de, de força, vou gastar um pouco mais de tempo, mas não significa que eu não acesso, tá? Então, é importante que eles dividem em 34 talentos, todos nós temos esses talentos, né? A questão é que uns são mais naturais, são mais de fáceis acesso, né? A gente acessa eles com facilidade, outros não. Então, o que é legal no programa que eu desenvolvo com meus clientes vamos descobrir os seus 5 e vamos estabelecer estratégias a partir dos seus 5, né? Sim. Mas, por exemplo, empatia. E quando eu penso em empatia, não vamos pensar um pouco em talento, mas vamos pensar um pouco em comunicação, né? Empatia é igual a comunicação. Vamos levar em consideração isso. Se eu pensar que a comunicação assertiva, não violenta, me torna uma pessoa que presta mais atenção no outro, isso é importante para todo um ambiente corporativo, né? Então, talvez eu não vou ser a pessoa mais empática do mundo. Não necessariamente alguém está chorando e seja uma pessoa desconhecida, porque geralmente o empático, ele vê uma pessoa chorando, ele pergunta o que é, ele já chora junto, né? Porque ele sente aquilo que o outro está sentindo. Mas a comunicação assertiva, não violenta, a pessoa consegue comunicar o que ela está sentindo e isso pode gerar generosidade, isso pode gerar um olhar para o próximo, né? Então, enfim, e o que são características muito importantes para o desenvolver da corporação ou para o desenvolver quando a gente pensa em time, né? Às vezes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o time corporativo. Mas não é só o time corporativo, a sua família é um time, né? Se você vive numa casa, você e sua esposa, né? Você é um time com ela. Você e sua esposa e seus filhos, vocês são um time. Então, você e seus amigos também, vocês podem identificar isso como um time. Então, é importante a gente desenvolver tudo isso, sim. Muito bom. Saindo um pouco aqui desse aspecto de
perfil e tudo mais, queria falar um pouco agora com você sobre vocação, né? A gente falou de autoconhecimento e propósito. Eu queria que você contasse um pouco, a gente conversou sobre o que é essa palavra vocação, né? E que você contasse para pessoas que estão descobrindo, que querem descobrir um caminho com mais sentido, como que se descobre? Então, conta a sua visão e dê um pouco os Sim. caminhos aí. Legal. Gente, essa é uma palavra que apareceu na minha vida pela primeira vez, eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, e uma amiga minha, ela falou, Marcelo, você não quer participar comigo do encontro vocacional da minha igreja? O encontro vocacional, o que é isso, né? Chegamos lá, várias pessoas expondo a sua arte, né? Expondo aquilo que elas faziam de melhor para outras pessoas. E vocação é isso. É o quê? Eu expor a minha arte para outras pessoas, você expor para o mundo aquilo que você faz de melhor. Então, eu levo em consideração, e eu tenho essa cena vivida na minha cabeça, e eu levo em consideração exatamente isso. A vocação é um palco onde você pode e deve expressar aquilo que de melhor você faz para o mundo, de forma a construir um mundo melhor, de forma a trazer o seu melhor individual para transformar o mundo num lugar melhor, ter um coletivo melhor, né? Então, vocação é um palco, é o palco onde eu posso expressar o meu melhor. E desde então, gente, eu começo, né? Enfim, fui para a faculdade, toda essa carreira profissional que eu compartilhei com vocês um pouquinho no início, eu sempre utilizei tudo isso para expor essa minha capacidade de me conectar com pessoas, desenvolver pessoas, para melhorar pessoas e para ter um mundo melhor, né? Então, eu gosto de pensar isso e eu luto para que isso aconteça todos os dias. A gente trabalha pelo dinheiro? Trabalha. Claro que trabalha. A gente precisa pagar as nossas contas, né? Mas eu acho que o dinheiro não é o fim, né? Dinheiro não é o que a gente está buscando. A gente está buscando em construir um mundo melhor. E quantas vezes, né? Poxa, eu fechei negócios e aquilo nem financeiramente seria viável para mim. Mas uma pessoa vocacionada, ela está pensando na sua vocação, ela está pensando no seu objetivo final, ao invés de pensar apenas no seu bolso, né? Então, a vocação tira a gente da ótica individual e coloca o nosso indivíduo a serviço do coletivo. Então, é isso que eu penso sobre vocação. Muito bom. E acho que parte, né, de uma visão cristã de mundo, né, do mundo como um reino, Deus está trabalhando, a gente colabora com Deus nesse trabalho de construir esse mundo melhor, de servir o nosso trabalho como algo que transforma realidades, como Sim. Algo que tem um motivo, que está indo em direção a algo que... Agora, essa carreira com um propósito, ela para algumas pessoas é um papo muito assim, né? Aquela coisa assim, é factível? Como construir uma carreira com propósito? Como que é isso? Acho que para quem é de desenvolvimento de pessoas, que trabalha muito ali com gente, é até um pouco mais óbvio. Algumas coisas são mais óbvias, sim, mas, sei lá, alguém que está na indústria, um engenheiro, alguém em tecnologia, sabe? Sim. Não trabalhar com propósito não quer dizer que você vai atuar só diretamente com pessoas, né? Sim. O que você me conta disso? Isso é uma excelente pergunta. As pessoas estão o tempo todo perguntando para mim sobre isso nas minhas consultorias. Eu começaria essa conversa... Eu estava numa aula segunda-feira e o professor estava falando sobre a fundação dos Estados Unidos e a utilização do fundraising, né, das doações, de como essa nação foi fundada por pessoas que doaram, foram generosas e doaram algo na construção, né, de um mundo melhor. Achei fantástico, né? E ele falando sobre a criação de uma organização não governamental, ele falou, tudo começa quando você mostra o seu valor para o mundo, né? Então, e aquilo
deu um clique, eu falei, eu quero falar isso na live na quarta-feira. Primeiro, para a gente encontrar essa carreira com propósito, é importante descobrir quais são os meus valores pessoais. Primeiramente, aquilo que torna a minha vida importante para mim e que pode tornar a minha vida importante para o próximo. Se eu não sei o que é importante para mim, não faz sentido nem fazer aquilo que eu estou fazendo agora. Se o que eu estou fazendo agora não diz respeito a algum valor da minha vida, então o que eu estou fazendo não necessariamente tem algum tipo de peso, né? Então, eu quero encorajar você que está me escutando, se você faz parte de uma corporação, se você trabalha com engenharia, ou trabalha com produção, trabalha com tecnologia da informação, ou, né, que não necessariamente você está trabalhando com pessoas, né, ou com marketing, criação, você entender quais são os seus valores, como os seus valores comunicam com os valores da sua corporação, e o que a unidade dos valores da sua corporação com os seus valores individuais produzem para o mundo além do lucro que é importante e que é devido, e eu não estou aqui para discutir isso. Uhum. Eu quero entender como é que a tua empresa, como é que você, dentro da tua empresa, consegue produzir um valor extra lucro para a sociedade. Então, eu acho que é por aí que a gente puxa o gancho. Uma das empresas que eu trabalhei tinha um projeto chamado, né, conhecido nacionalmente, chamado Formare. E no Formare, então eu trabalhava numa indústria, e aí eu doava 1 hora da minha semana para dar aulas nessa Formare, que recrutava alunos da periferia da cidade para ensinar uma profissão para eles. Olha que legal. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim, gente, eu trabalhava com vendas internacionais. Uhum. Mas quando eu descobri que dentro da minha empresa eu tinha a possibilidade de falar com jovens carentes, que às vezes tem como alternativa de trabalho o tráfico, às vezes tem, né, o crime ou a prostituição. Quando você traz uma alternativa, né, através de 1 horinha do meu trabalho, eu dedicava para aquele projeto. Então, ali, naquela sala de aula, eu dava aula de inglês. Uhum. Então, naquela sala de aula, para mim, aquilo conectava tudo que eu estava fazendo lá fora. Porque eu usava o meu inglês para vender, não usava? Mas eu também usava o meu inglês para desenvolver. Você entende? Então, procure entender quais são os projetos sociais, por exemplo, que a sua empresa possui. Qual é o braço social que a sua empresa possui que constrói um mundo melhor? Uhum. Né? Então, eu acho que eu entenderia quais são aquilo que já existe, e se não existe nada, eu quero te desafiar a bater na porta do teu chefe e falar, vamos construir alguma coisa? Porque existe alguma causa que te faz perder o sono. Talvez você não saiba qual é, mas existe alguma coisa que te faz perder o sono e que te faça querer que as coisas andem melhor. Então, é por aí que eu acho que a gente tem que pensar essa questão de vocação. E é um processo de introspecção, né? De você se lançar experiências, perceber o que você sente, né? Nas experiências que você falou de causa, né? O que toca o seu coração quando você olha para o mundo, né? Qual é uma necessidade, um problema no mundo que você pode resolver com o seu trabalho, seja 100% do tempo ou parte do tempo, né? O que o negócio da empresa que você trabalha gera no mundo está alinhado aí entre a questão que você falou dos valores, né? Então, a gente pode dizer que para alcançar essa carreira com propósito, a gente precisa conhecer nossos valores, perceber o que a gente vê de oportunidades no mundo que mais toca o coração, né? E até lembrei de uma frase, tem uma imagenzinha que fala, você fica pedindo um sinal do universo, mas você não escuta nem o seu coração, né? Sim. Então, tem muitas pessoas que é difícil, muitas vezes, entrar nesse processo reflexivo, mas não tem como a missão é pra gente, né? A nossa missão é individual e a gente vai sentir, mas a gente precisa ser intencional nessa descoberta, né?
Então, essa história do inglês que você falou é muito verdade, né? É muito do que a gente tem e do que a gente se colocado a serviço de pessoas e de lugares, vai fazer uma diferença enorme na vida daquelas pessoas. A gente acha que a gente não sabe fazer nada, e a gente sabe fazer muita coisa que muita gente não sabe fazer, né? Então, às vezes arrumar uma casa, às vezes arrumar uma louça, às vezes, poxa, ensinar, isso também é soft skill, né? Uhum. E que colabora para, né, o bem-estar das pessoas e colabora para o bem-estar das pessoas que têm mais dificuldade de acesso a esse tipo de coisa, né? Então, alguma coisa você sabe fazer. Eu acho que a gente não precisa saber tudo para começar a fazer. A gente precisa começar e a gente vai aprendendo no meio do caminho, né? Eu sei que para quem é muito perfeccionista, dá arrepios começar a fazer alguma coisa sem ter o domínio, mas é muito importante a gente se lançar para uma direção e aprender e ir se fazendo follow-up e né, se ajustando, se remodelando aquela circunstância. Então, descubra o seu valor, e o valor está muito associado à causa que nos tira o sono, né? O valor está associado a a esse mundo quebrado. Quais rachaduras dizem respeito a você, né? Quais rachaduras você acha que você é capaz e hábil para solucionar? Então, eu começaria pensando por aí, né? Porque às vezes, veja, São Paulo, por exemplo, as pessoas são muito ocupadas, trabalham o dia inteiro e às vezes pensar nessas coisas fica meio que no segundo plano, terceiro plano. Mas a ideia é você enxergar o seu trabalho e enxergar a extensão disso, né? Através, né, enxergar isso como a extensão do seu trabalho, para que você possa, sim, aproveitar esse tempo que você está, enfim, se dispondo à empresa, a poder fazer algo que não acabe apenas na empresa, mas que toque os outros. Perfeito. E você falou de algo que me trouxe a ideia de não esperar, porque às vezes as pessoas esperam a resposta certa, exata, tudo pronto e vou mudar, né? Não. Se lançar experiências, vai nesse processo de se escutar, se lançar experiências, faz um pouco aqui, conhece um pouco ali, vai buscando, né? Avançando, porque me veio essa ideia também do quanto é um processo, né? Às vezes a gente fica tão, né, querendo saber a resposta, mas a resposta ela vai no caminho também, enquanto a gente vai avançando. Então, mergulhar mesmo nesse processo e muito legal tudo que você falou, Marcelo. Eu tenho uma última pergunta aqui para você, mas quero perguntar, gente, vocês que estão aqui, tem alguma... Tá muito profundo aqui, tá todo mundo refletindo um monte. Filosófico demais, gente, essa é uma característica minha, eu gosto de pensar. Mas é um tema profundo, né? Não dá para... É realmente profundo, então... Sim. Acho que faz parte, mas tem alguém que tem alguma pergunta, tem algo que... quer trazer do seu contexto, ou eu faço a pergunta final aqui pro Marcelo? Se tiver, gente, deixa aqui no chat, eu vou falar aqui com ele para a gente caminhar para fechar, tá bom? Mas ainda tem um tempinho se tiver algum comentário, alguma pergunta aí. Apesar que, assim, o que eu tinha pensado para a gente encerrar é você trazer uma mensagem final mesmo para as pessoas que querem ter uma atuação com propósito, mas que sentem que estão longe disso, assim. Acho que você já falou um pouquinho, tem algo que você possa complementar, uma mensagem mais... Eu acho que o que ajuda a gente a encontrar valor em nós é o que você falou, que é o exercício da introspecção. Eu acho que esse é um exercício bastante desafiador para um mundo tão conectado, né? As pessoas estão virtualmente, praticamente 24 horas conectadas, né? Ninguém desliga mais celular. Então, o exercício da introspecção, ele é desafiador, não é fácil. Você meio desconectado, virtual, é praticamente que uma morte, né? Então, eu acho que e exatamente esse é o caminho que a gente deve buscar, na minha opinião. Sim. Então, se desconectar um pouco com a aparência, né? Ou com o aparente, aquilo que parece que chama atenção, aquilo
as pessoas às vezes estão buscando como valor e que tem o eu em si mesmo, né? Tem um eu, a pessoa termina aquilo em si mesma. Então, eu acho que sair desse círculo vicioso de tudo estar ao meu redor, as coisas estão gravitando, né, ao meu redor, e eu buscar olhar para o próximo através de participação de um programa de voluntariado, sabe? Algo que não diz respeito a mim, mas diz respeito ao outro. Então, a minha mensagem é: busque valor. E como que eu faço isso, Marcelo? Através de um exercício de introspecção e, né, através de você se desconectar com essa parafernália que as redes sociais estão lançando para a gente o tempo todo. É importante a gente descobrir o nosso eu sem isso, para depois a gente entender o nosso eu com isso, né? Como que o nosso eu se comunica com tudo isso. E, principalmente, a gente se conectar com o próximo, com um próximo que não é próximo, família, próximo, amigos, mas próximo, pessoas que não estão na minha experiência de vida e que precisam, de alguma forma, da minha ajuda. Legal, muito bom. Eu acho que você foi falando, eu fui lembrando também na minha vida, de coisas que parece que tem situações que a gente vive, né? Que aí nesse processo de reflexão, que a mensagem, quando você se coloca nessa busca, ela chega, né? Chega no coração, chega numa visão e é muito, muito, muito especial, né? A gente precisa dar vozes ao que está dentro da gente. Sim. Muito bom. Você sabe que, só para finalizar, eu sempre gostei de dar aula desde criança, né? Engraçado isso. Porque enquanto uma molecada gostava de jogar bola, eu gostava de dar aula, eu gostava de brincar com lousa. E hoje eu percebo como professor eu sou, isso quão maravilhoso é, né? Tem coisa na nossa infância que a gente precisa resgatar. Ótimo. Né? Para nossa vocação, para nossa carreira com propósito. Porque se eu desconectar o professorado da minha vida, gente, eu me perco. Eu concordo. Eu acho que essa é uma super dica, né? Qual é a sua autobiografia? Qual é a sua história? O que é forte em você, né? Na infância, adolescência? Tem alguma coisa? São alguns sinais que você pode ir notando, né? Percebendo. E para você é bastante evidente, né? Mas é um processo de... A nossa história tem, né? A nossa origem, enfim, tem algumas coisas que a gente pode olhar. E, gente, é tão bonito, porque aquilo, eu até me emociono de falar. Eu sei que a gente está com o nosso tempo apertado, daqui a pouco eu tenho que ir para a faculdade, para o mestrado também, mas aquilo que na época nem era tão aceito entre as pessoas, entre os meninos, é aquilo que me faz ser quem eu sou, né? Aquilo que era reprimido, repreendido, aquilo que era rejeitado. Estranho. Isso é desfeito da minha vocação. Sim. Eu acho isso fantástico. É útil, ajuda e constrói o Marcelo, ajuda e constrói o próximo através do Marcelo. Então, a minha dica é: não negligencie essa história. Às vezes você tem um quê ator, um quê cantor, e às vezes você é engenheiro. O que você pode fazer com a arte que você sabe dentro da engenharia? Tem muita coisa que dá para fazer, né? E às vezes a pessoa que está diferente ali, né, no contexto, se sente mal, né? Pode se sentir um peixe fora d'água. Fala, cara, eu não curto, não curto jogar bola, não curto isso. O que eu gosto? O que tem a ver comigo, né? Isso, se a gente soubesse também um pouco disso mais jovem, seria ótimo, né? Pelo menos se eu pudesse assumir, quando eu era mais nova, algumas coisas que não tinham a ver comigo e que hoje eu falo, nossa, tudo bem, essa sou eu. Né? Exato, exatamente. Muito bom, Marcelo. Acho que vamos caminhar, então, para fechar aqui. Eu te agradeço muito, muito, muito pelo tempo aqui. Foi muito gostoso conversar com você. Sabia que ia ser profundo e espero que possa gerar muitas reflexões aí em vocês, galera, em mim aqui, com certeza. E obrigada de todo o coração, sucesso. O Marcelo está voltando para o Brasil daqui a pouquinho também. Conecte aí onde que as pessoas podem te encontrar. Elas podem me encontrar no Facebook, Instagram, LinkedIn, Marcelo Vischer com W, Facebook,
Marcelo Vischer e Instagram, Marca arroba seu Marcelo nome e Vischer. vai nas redes sociais, tá tudo E vai certo. nas redes sociais. Acho que só tem eu com esse nome. É um pouco tipo o meu aqui, Schwind. Muito bom, ótimo. E aí, só para fechar aqui também, gente, a nossa próxima live, então, vai ser dia 22. A gente vai falar sobre coaching para desenvolvimento de líderes e mitos e verdades. Então, estejam aqui com a gente, que vai ser bem legal também. Marcelo, um grande abraço para você. Obrigada de coração. Um abraço, Patrícia. Muito obrigado. Foi sensacional. Valeu, muito bom. Tchau, Até gente. Boa mais. Tchau, noite. gente. Tchau.